Crise Capitalista e os 30 anos no SUS, que está sendo promovida pelo Fórum Paraibano em Defesa do SUS e contra as privatizações, seccional Campina Grande. E aí a gente aproveita logo para registrar a presença do professor Vladimir Pinheiro, do Fórum Paraibano, que está aqui também hoje conosco. Também está sendo promovido pelo Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UEPB e pelo Departamento de Serviço Social da UEPB. Então, para iniciar, a gente convida para compor a mesa, né, fazer as breves saudações iniciais, a professora Tereza Carla, chefe do departamento, vice-chefe do Departamento de Serviço Social, representando também a coordenação e a chefe do departamento. O professor Luciano Mendonça, representando o Fórum Paraibano, né, seccional e o professor Geraldo Medeiros, diretor do centro, que também irá coordenar a palestra daqui a pouco, né, para fazer essa discussão e depois apresentar os nossos palestrantes e conduzir os debates. E aí, antes de passar a palavra para os componentes da mesa, a coordenação do evento pede que vocês, quem for precisar de declaração, né, quando for assinar a frequência, coloque declaração ao lado para que possa ser providenciado. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Com imensa alegria que gostamos de saudar a todos e a todas. Não pude participar da atividade de hoje à tarde, mas já soube que foi bastante produtiva. Então, queremos saudar a todos, parabenizar o Fórum em defesa do SUS e contra a privatização, saudar o CCSA pela iniciativa, pela organização do evento. Estou aqui também representando a professora Alessandra Ximenes, chefe do Departamento de Serviço Social, que muito se empenhou na organização deste evento, mas por conta de uma questão de saúde não pôde estar aqui presente, mas está lá em Recife em contato sempre conosco, e organizando à distância o evento. Então, em nome dela, gostaria de saudar a todos, parabenizar a todos pela iniciativa. Ficamos muito felizes em saber que o minicurso teve uma demanda muito grande de pessoas interessadas. Infelizmente, nem todos puderam participar, mas aí já fica uma agenda prevista aí para o mais breve possível. E ressaltar a importância do debate, de um debate como esse, na atual conjuntura que nós estamos vivenciando. É algo redundante, nós vivemos uma conjuntura extremamente difícil, de uma ofensiva que ofende principalmente os mais pobres, que ofende principalmente os direitos da classe trabalhadora. Iniciamos um ano assistindo à morte de tantas pessoas e mortes inevitáveis. Nós assistimos a isso e choramos por isso, e lamentamos por isso, mas no país em que vivemos parece que nenhuma morte é o bastante. A gente vive um contexto bastante difícil. Enquanto isso, os nossos governantes se preocupam com a cantoria do hino nacional. Então, esse é o país que nós temos. Tem muitos desafios, então esperamos que hoje à noite tenhamos um debate bastante produtivo. Aproveito para saudar todos os profissionais aqui presentes, representantes de conselhos, profissionais das mais variadas áreas, alunos da graduação e da pós-graduação, e parabenizar também todos os envolvidos na organização desse evento. Então é isso, esperamos uma boa noite e saudar os professores Áquila e Leonardo, prazer recebê-los aqui, que possam retornar mais vezes à nossa casa. Obrigada.
noite a todos e a todas. Em nome do Fórum de Defesa do SUS e contra a Associação de Campina Grande, eu gostaria de deixar aqui um abraço fraterno para todos vocês, sejam bem-vindos. Essa é a última atividade do dia, tivemos um mini curso na parte da tarde e agora à noite um debate sobre os 30 anos do SUS. Eu estou muito feliz de estar aqui representando esse fórum, que enquanto professor da UFRJ, militante do movimento docente, eu procuro participar da maneira possível. Gostaria, inclusive, de convidar a todos e todas para, de alguma maneira, se engajarem nesse importante espaço. Queria só esticar um pouquinho minha fala para dizer, o momento crítico que nós estamos, nesse momento em que se discute os 30 anos do SUS. Um projeto generoso, que resultou de muitas lutas, muitos embates, mas que por um conjunto de circunstâncias ele não pôde se realizar plenamente, ele foi sendo corroído por dentro desde o seu nascedor. Então talvez o que a gente esteja assistindo hoje seja, infelizmente, o desfecho de um processo que não começou. Porque os embates estão na gênese de constituição do SUS, que foi uma conquista importantíssima, como o fim da ditadura militar. Foi uma conquista do povo brasileiro, mas em função das circunstâncias em que essas lutas se deram, da correlação de forças, o que parecia aparentemente um pacto foi se desvelando e as forças do capital foram se impondo, e o que seria a ideia de um sistema único de saúde foi sendo destruído naquilo que ele tinha de melhor. Embora nós levamos, com todos os problemas, continuar lutando para recuperar parte desse projeto, atualizando com as demandas do tempo presente. Essa luta por si só seria uma luta hercúlea na defesa da saúde. Mas a gente está vivendo uma conjuntura aí de muitas lutas, de retrocesso, que não é só no Brasil, mas no mundo. O capitalismo ele avança de forma célere na destruição dos direitos e no avanço do obscurantismo. Então é uma tendência mundial que no Brasil aqui se expressa com tintas de dramaticidade em função das particularidades do nosso processo. Um país que se tornou capitalista num momento na periferia e no momento em que o capitalismo central avançava já na sua fase imperialista. E hoje a gente tem, a história do Brasil é feita um pouco disso, de muita luta, mas também de muita violência, de muitos retrocessos, pequenos avanços que mal se estabelecem, são vilipendiados. E essa conjuntura que a gente está vivendo é parte desse processo. Temos uma conjuntura nada fácil, de um governo que combina um tripé extremamente dramático e angustiante para nós que estamos na luta. Um governo que combina perversamente neoliberalismo na economia, eu diria até ultra-neoliberalismo, está aí a reforma, ou contra-reforma da presidência recém-anunciada, muita repressão no campo político, todo um núcleo, por exemplo, dos militares, e um conservadorismo, quanto mais no campo das costumes. Então isso não é pouca coisa. Então é um desafio que está colocado para todos nós, no fórum e nos diferentes espaços. Então eu deixo aqui esse convite para que a gente possa, apesar da dificuldade, continuar na luta. Como diria o grande Antônio Gramsci, devemos ser pessimistas na análise, porque não está para brincadeira essa realidade, mas sejamos também otimistas na vontade. E para concluir, eu lembraria aqui, já que estamos às portas de mais um 8 de maio, e esse 8 de maio de sexta-feira agora promete, Dia Internacional das Mulheres,
que tem se constituído nos últimos anos um espaço fundamental de luta contra essa barbárie. Então eu queria deixar aqui já antecipadamente minha homenagem às companheiras mulheres e seus aliados, mas lembrando a grande Rosa Luxemburgo, né? Revolucionária alemã, que morreu há 100 anos atrás na luta e que já previa, por exemplo, na grande obra-prima dela, a acumulação do capital, parte dessa barbárie que a gente está vivendo. Porque o capital, os limites do capital é não ter limite. Ele foi avançando de forma avassaladora, territorialmente, e hoje ele avança nos direitos, transformando direitos, conquistas em mercadoria. Então, deixo aqui essa reflexão e que o martírio, a luta e a lucidez de Rosa Luxemburgo e de tantos revolucionários lutadores que ficaram pelo caminho, que sirva de exemplo para que no tempo presente nosso a gente possa continuar enfrentando nos nossos espaços públicos e privados o bom combate, para que a gente possa, a partir do aqui e do agora, defender os nossos direitos, mas também construindo, sem perder de vista a perspectiva de superação da barbárie capitalista, porque já está demonstrado que o capitalismo não tem jeito, ele é uma mazela que destrói a humanidade, particularmente a humanidade trabalhadora, né? E diferentes projetos reformistas sucumbiram, inclusive recentemente aqui no Brasil. Então não podemos nos contentar em mitigar esse sistema. Temos que continuar lutando, fazendo a luta no cotidiano, mas sem perder de vista, apesar de toda essa conjuntura difícil, a possibilidade a curto, médio e longo prazo desse sistema que tenta mercantilizar as nossas vidas. Um abraço e boa atividade. Boa noite a todas e a todos. Essa noite é a realização do sonho antigo, do projeto antigo nosso, do Centro, do Fórum de Defesa do SUS, de tantos professores, alunos, da militância do Sistema Único de Saúde, trazer o professor Áquilas aqui, trazer o professor Leonardo Carlos também, algo muito importante, né? Começávamos a conversar sobre essa vinda aqui no ano passado lá em Niterói, na Sociedade de Economia Política, e finalmente essa vinda ela acontece, mesmo com todas as dificuldades aqui na universidade, mas com toda a boa vontade dos dois palestrantes, nós conseguimos trazer, possibilitar essa vinda aqui. Quero agradecer, portanto, desde já aos dois professores por toda a gentileza, disponibilidade em estar aqui. Nós tivemos uma tarde inteira de trabalho aqui, um minicurso maravilhoso que foi feito. E vale dizer, o minicurso que foi oferecido para 40 pessoas, tinham mais de 40 pessoas, mas que mais de 90 pessoas quiseram se inscrever. Infelizmente, não era possível pela metodologia do próprio curso. Mas isso mostra a importância disso tudo que está acontecendo aqui ao longo desse dia. Eu queria, portanto, agradecer, fazer essas breves palavras aqui para agradecer, para pensar também em futuro. Eu acho que a gente saiu da agenda da tarde, do minicurso da tarde, melhor dizendo, em perspectiva de uma agenda da gente ter outros momentos deste curso aqui em Campina Grande, da gente ter militantes também lá em São Paulo. Então acho que é muito legal quando o evento não termina quando acaba, mas que ele continue acontecendo em outros momentos. Eu queria, nesses agradecimentos, falar que é uma organização do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, mas mais do que nunca o Centro ele é um parceiro do Fórum Paraibano em Defesa do SUS e contra a privatização, e eu quero aqui falar da importância da professora Alessandra Ximenes desde o primeiro momento, né, em toda a articulação, em todo o pensar do evento. Infelizmente, a professora Alessandra não pode estar presente aqui, né, acabou de fazer uma pequena cirurgia, então, mas trabalhou não até o dia da cirurgia, trabalhou até hoje, está em casa e trabalhando muito para que esse evento pudesse acontecer. Então, acho que é importante registrar a militância, o trabalho incansável da professora Alessandra Ximenes. Também o Departamento Civil e Social está
está aqui presente mais do que nunca, minha querida amiga, professora Tereza Carla, que está aqui ao nosso lado, e mais do que nunca, o Serviço Social. Não posso nunca dizer que é um parceiro, porque o Serviço Social está no CCSA, então faz parte da mesma realidade, mas mais do que nunca, essas discussões, elas têm acontecido no Serviço Social, no curso de Serviço Social. Mas quero registrar também a presença do curso de Administração, a chefia do departamento está aqui presente, a professora Viviane, a coordenação do curso com a professora Sandra, e muitas das discussões críticas estão acontecendo nesse momento na administração. Né? Muita gente coloca que a administração é aquele lugar comum do pensamento, talvez não crítico, mas mais do que nunca esse pensamento crítico, ele tem acontecido porque mais do que nunca os nossos problemas envolvem gestão, e a gestão precisa ser discutida no curso de administração. Então, isso é muito importante que tenha esse despertar crítico também no curso de administração. Eu queria também falar dos parceiros importantíssimos, falar do projeto ZICA, o ZICA do Mestrado de Desenvolvimento Regional, que é um parceiro importante, viabilizou hospedagens, a DUF-CG também como uma parceira importantíssima, viabilizando também uma parte importante do evento, e sempre quando a gente vai falando, claro que vai esquecer alguém, né? Mas eu vou tentando aqui não esquecer, mais do que nunca registrar o mestrado em Serviço Social. Estão aqui várias professoras, professora Jordeana, professora Moema, né? O pessoal da enfermagem está, minha amiga, companheira de muitas lutas, professora Cláudia Martiniano, abraço grande. Então, eu acho que esse evento ele é muito rico para ficar apenas para assistentes sociais, para administradores, economistas, mas temos aqui a UFCG de forma forte, o mestrado em Ciências Sociais, a graduação em Ciências Sociais também, o Conselho Municipal de Saúde de forma muito forte na tarde inteira, está presente aqui também, e mais do que nunca a academia tem que se aproximar do Conselho, porque nesses tempos difíceis, professor Luciano, nós precisamos sair da superficialidade do debate do Facebook. Né? Se, professora Cláudia Martiniano, nos anos 80, a televisão da minha casa me deixou burro demais, nos anos atuais, é o Facebook e o WhatsApp que estão me deixando burro demais. Então a gente precisa sair da superficialidade desse debate, não nos tornarmos especialistas em superficialidades, mas mais do que nunca aprofundarmos esse debate. Eu acho que era isso, a encomenda para eu falar um pouco desse início era essa. Esqueci alguém, eu acho que, enfim, quero agradecer, portanto, as presenças de todos e todas, dos cursos, dos estudantes, dos professores que liberaram turmas, né, das pessoas que estão presentes aqui, a professora Thaisa, maravilhosa, que está aqui também à frente, mais do que nunca, da organização do evento, dormindo pouco, até porque tem uma tese para fazer. Então, trabalhando muito, e aí agradecer também, registrar esse trabalho importantíssimo dessa querida amiga, professora Thaisa. Dito isso, eu acho que a minha tarefa agora é desfazer essa primeira parte da mesa, agradecendo aos colegas que estão ao lado, eles vão, meu filho. Imediatamente eu já convido para fazer parte da mesa o professor Leonardo Carnu, assim, pernambucano, aqui nordestino, arretado nordestino, esse conhece os nossos pantins todos, professor da Universidade Federal de São Paulo, e eu acho que é isso, né? Então está aqui ao nosso lado, e convidar também o professor Áquilas Mendes, professor da São Paulo, da Universidade de São Paulo, da USP de São Paulo, economista, e descobri que de formação, de graduação, que ele é administrador. Isso é importante dizer desse período. Mas, mais do que nunca, é um economista da saúde que discute questões de financiamento da gestão da saúde. Enfim, eu acho que eu tenho que passar já a bola para eles. Então,
pensamos aqui mais ou menos uma exposição inicial de 20 minutos, né? Isso daí totalmente generoso com esse tempo, mas a ideia é que a gente conversava ainda há pouco, tá bom? 20 minutos. E aí a gente depois possibilitar o debate, né? Possibilitar que a gente possa conversar com você. Mas aí com todo o apoio da Luísa, desse grupo. Tem alguém que fala primeiro? Então, vou passar para o professor Leonardo e depois para o professor. Bem, gente, me escutam? Sim? Primeiramente, agradecer, né, a todos e a todas, principalmente ao convite do Geraldo, do colega, também do mestrado de Serviço Social, que tem sido assim, um grande parceiro, a colega Thaisa, professora, né, que também fez os primeiros contatos conosco, junto com o Geraldo. Tem sido pessoas assim, muito aguerridas, militantes assim, de fato, e que nós tivemos o prazer de nos cruzar nas militâncias da vida, nos conhecermos e proporcionar esse momento que nós estamos vivenciando aqui agora. Né? Também agradecer a presença de todos e todas que estão aqui, eu acho que isso é importantíssimo. Valorizar o espaço da universidade pública, principalmente nos dias atuais, é algo que é necessaríssimo, né? É extremamente necessário. Então, também agradecer ao departamento, né, que está lá segurando a minha barra enquanto eu estou aqui com vocês. Né? Agradecer a eles e ao departamento no qual eu estou vinculado na Universidade Federal de São Paulo, né, o Centro de Educação e Desenvolvimento de Ensino Superior em Saúde, C10, da Unifesp. Onde nós lá trabalhamos com educação em saúde e somos muito poucos fazendo múltiplas coisas, né? E o que me cabe lá, e acabei carregando para a minha vida um pouco, é discutir um pouco sobre educação política, e especificamente para a classe trabalhadora na área da saúde, que ninguém quer fazer isso, né? Então, eu acho que o que eu vou trazer um pouco aqui, né, nessa palestra intitulada 30 anos do SUS, é um pouco da reflexão que eu venho fazendo a respeito do que eu estudei no meu pós-doutorado e que venho arrastando comigo, né, essas inquietações que todos nós fazemos nos nossos objetos de pesquisa, nas nossas pós-graduações, né, mestrados, doutorados e por aí vai, e que, digamos assim, eu ainda não estou muito certo de muita coisa. Mas eu acho que o espaço da educação política e do pensamento crítico é um pouco esse. É a gente nunca ter uma certeza absoluta de algo, mas a gente sempre está remodelando, aquilatando, expandindo essa capacidade de criticar sobre si próprio e sobre a conjuntura e a estrutura na qual a gente vive. E aí, eu estou fazendo essa introdução breve para vocês entenderem um pouco do meu local de fala. Até para discordar dele, se assim for possível. Eu acho isso até inclusive benéfico. Porque eu vou falar muito honestamente que eu fui profissional da ponta, né? Minha primeira graduação foi odontologia. Eu fiz odontologia, ninguém diz, mas eu fiz. Fui cirurgião dentista de família durante um tempo. E durante a minha trajetória, eu me deparei com o fato que a gente já está muito careca de saber quem estuda na área de saúde. Eu estou fazendo essa introdução mais para os colegas da economia, talvez da administração, que assim, existe uma determinação social do processo de saúde-doença que nos leva a perceber que a salubridade ou adoecimento dos corpos está longe de ser uma causa eminentemente biológica. E isso eu aprendi no chão da fábrica. O chão da fábrica foi a unidade de saúde da família, Chão de Estrelas, na periferia de Pernambuco, no Distrito Sanitário 2, na parte mais pobre da cidade do Recife. Lá onde eu morei, onde eu me criei, e onde eu tive o prazer de, depois de retornar, depois de um tempo de formado na universidade pública, de retornar a ocupar esse espaço e a cuidar dos munícipes e das pessoas que viviam na comunidade, que moravam comigo e que
eu conhecia de tanto estar vivendo naquele espaço. Bem, nesse sentido, eu rapidamente entendi que o problema não é o micróbio, o problema não é a facada, o problema não é a lesão, o problema não é o tapa, né? Não é a lesão corporal propriamente dita, mas o problema e o inimigo é muito maior do que isso, né? Entretanto, quando a gente não tem a formação para compreender isso, a gente precisa alçar outros voos. E a formação eminentemente biomedicalizada que os cursos de saúde nos oferecem faz com que a gente fique muito restrito a esse espaço. Então, daí eu segui, literalmente, não posso dizer que abandonei a área da saúde, porque isso não é verdade, mas eu abandonei a assistência direta e fui me dedicar a estudar ciências sociais e passei por um longo processo de desbiomedicalização da minha própria cabeça, até compreender os elementos que ali explicavam a salubridade do adoecimento dos corpos, que estava muito mais assentado no modo de produção do que qualquer outro espaço. E aí a gente, obviamente, acaba se filiando à matriz marxista, e aí eu já me coloco nessa posição aqui, que vai ser onde eu traço o meu viés de análise para fazer, digamos assim, uma reflexão sobre a saúde e como ela vem caminhando ao longo desses 30 anos, tomando como base o seu pensamento político. Porque nos meus estudos de pós-doutorado, eu comecei a refletir que uma parte do problema, eu não estou dizendo que isso exaure toda a complexidade da questão, mas uma parte do problema na saúde coletiva, que é uma área, um campo, né, de duplas saberes e práticas, né, como diz o Gaston Wagner, que forjou o pensamento político de diversas pessoas que trabalharam nos serviços, assim como eu fui naquele passado, né, de que existe uma forma de se fazer política e uma forma de se fazer enfrentamento. E que essa forma, ela se assentou no ideário social dos sanitaristas de maneira geral, e hoje, se estamos passando por que estamos passando, é em parte por causa desta forma de compreender o político, que está talvez apequenada, que está talvez restrita a uma forma de se fazer, a uma forma de se pensar o político, que foi forjado pela saúde coletiva ao longo desses 30 anos. Veja, já de antemão eu quero dizer assim, que isso é uma crítica respeitosa. Não se trata de uma crítica violenta, ou então uma crítica que quer desqualificar o que foi feito durante esses 30 anos de construção do Sistema Único de Saúde, em absoluto. Se hoje nós temos o Sistema Único de Saúde, com todos os problemas que nós temos, foi porque naquela conjuntura política, né, do nosso regime militar, foi possível avançar dentro daquela conjuntura, mesmo fazendo leituras um tanto enviesadas da estrutura. Assim sendo, eu não estou desconsiderando todos os ganhos que foram alcançados. Mas a gente precisa entender que, por mais que a história pareça cíclica, ela não se repete tal qual aconteceu em períodos anteriores. Então a gente precisa avançar. E o que eu vim sentindo no doutorado é que não havia esse avanço. Veja vocês, quando eu cheguei para fazer meu pós-doutorado lá na USP, eu fiz lá na USP, na Faculdade de Saúde Pública, e depois eu fiz uma parte fora, em La Plata, na Argentina. Era muito comum ouvir os professores com uma cara de espanto. Ou seja, ouvir eles assim, meio, eu estou cansado. Uma frase que era recorrente era, eu não sei o que fazer. Outra coisa que acontecia muito era, eu estou meio perplexo com esse cenário. Assim, eu me lembro que a palavra perplexidade era algo que assim, ressonava bastante. E eu ficava perguntando, olha, vocês que são os baluartes da reforma sanitária, né? Eu até estava vivo nessa época, mas era muito novo. Mas vocês que conduziram o processo estão perplexos, caramba, então peraí, o que passa? Como dizem os colegas potentes, o que passa? Né? O que está acontecendo se vocês estão perplexos? Eu não estou perplexo, isso é uma questão de tempo.
Se você tem uma análise teórica coerente, política, crítica, marxista, você saberia que isso é uma questão de tempo. E o que mais me incomodava nos meus colegas sanitaristas, e eu não quero aqui nomeá-los, mas assim, são pessoas que a gente lê e estuda, entende? São pessoas que estavam lá no front de discussão da Constituinte, escrevendo arcabouço lá na 8ª Conferência do Sistema Único de Saúde. E eles diziam, olha, eu não sei exatamente o que fazer, eu estou meio perdido, eu não sei, não me encontro mais nesse projeto. Eu, gente, se vocês não se encontram, isso significa o quê? Significa que o SUS acabou? Significa que a gente tem que jogar toalha? Eu não penso assim. Então, foi onde saiu o insight de o que é que está acontecendo com o pensamento político na saúde coletiva que faz com que eles sejam cortados por esta cegueira, talvez. Por esse obscurantismo, né, que muito bem o colega aqui colocou, de achar que não há mais saída. E aí eu trouxe um pouco dessa reflexão que eu venho fazendo, que eu aqui carinhosamente intitulei, eu não sei nem se eu poderia fazer isso, de saúde, pensamento político, golpe e neofascismo. Longe de dar conta de tudo isso em uma palestra de 20 minutos. Mas eu acho que aqui eu vou trazer mais perguntas e provocações para que vocês possam pensar juntamente comigo, com o colega Atlas e o colega Geraldo, para que nós possamos refletir o que é que está acontecendo, que de uma maneira geral, e aí eu estou falando diretamente para quem se assenta no setor saúde, não consegue ver algo para além do âmbito institucional. Essa seria a questão fundamental. Mas vamos lá. Aí quais são os temas a tratar? Eu estou tentando ser bem direto e sucinto. Primeiro, é o pensamento político hegemônico na saúde sobre a crise e o golpe. Nos estudos prévios do pós-doc, eu comecei a perceber que essa não era uma retórica apenas de um grupo específico ou de um departamento de uma faculdade, mas era algo que estava espraiado, né, no imaginário social de quem trabalha na saúde coletiva. Não é apenas dos seus idealizadores ou dos seus produtores de conhecimento, mas estava muito, eles produzem esse conhecimento, mas isso se assenta na ordem do trabalho cotidiano. Então, de certa feita, existiriam algumas perspectivas de se pensar a política, né, que cada grupo vai orientando a partir da sua preferência. Por exemplo, lá no grupo de São Paulo, em contato com o pessoal lá da Unicamp, existe muito uma preferência do Deleuze e Guattari, né, da micropolítica do cuidado dos afetos, os afetos que penetram, né, as relações microassistenciais, e que ali seria um espaço de luta e resistência importante. Por quê? Porque na cabeça deles, veja você como funciona, como está no âmbito do encontro assistencial, para eles, se você mudar a força e a direção desse vetor social que te impulsiona para mercadorizar essa relação, se eu consigo barrar isso, eu consigo fazer grande coisa. Ora, eu pensava, tudo bem, eu até consigo fazer isso no meu processo de trabalho individual, com o meu paciente, no meu encontro assistencial, mas isso não tem sustentabilidade. Eu ficava pensando comigo, porque você faz isso 1 mês, 2 meses, 3 meses, no 4º mês você já está exausto, no 5º você vai embora, porque você não produziu tanta meta, você não alcançou a meta, você não chegou no que queria, né? Assim, então peraí, alguma coisa está acontecendo. Mas esse discurso, eu estou dando só esse exemplo desta perspectiva política, ele pega, esse pensamento político, ele pega, sabe, é como se fosse chiclete nas pessoas que trabalham na assistência. Por quê? Porque é um discurso que chega muito no trabalho cotidiano, é um discurso que está muito assentado no que os profissionais da área da saúde, de uma maneira, fazem nos seus cotidianos, nas suas relações clínicas. E eu ficava pensando, por que as pessoas não conseguem transcender isso? Claro que esse elemento da assimetria da informação, né, do poder político que o profissional tem em função do conhecimento, né? Claro,
Isso te dá um certo poder nesse encontro assistencial, mas sendo que isso só não é o suficiente, a discussão está muito mais além do que isso. Né? E o que é que passa que faz com que as pessoas não conseguem perceber isso? Um segundo ponto é a questão de alguns dados sobre o processo eleitoral recente. Eu trouxe esses dados apenas para ilustrar como a conjuntura está acontecendo de forma extremamente breve, mas não é o foco da questão. É só para entendermos que este pensamento político parece muito dissonante com o que está acontecendo com a conjuntura atual do país. Então, parece um grande diálogo entre surdos. Se produz na saúde uma ideia de político que não dialoga com a realidade concreta. E isso me assustava bastante e eu ficava com a sensação de que alguém está equivocado nesta análise. O que é que passa? Né? O terceiro ponto é a ascensão do neofascismo. E aí, como a situação, não que o neofascismo seja algo de hoje ou de outrora, mas que já vem tendo essa ascensão, esse recrudescimento conservador e a constituição de um tipo neofascista já vem acontecendo na Europa faz muito tempo. Isso é um movimento mundial que vem acontecendo e que chegou a hora no Brasil, a onda chegou. Né? A perspectiva neofascista chegou aqui no Brasil. E aí, eu acho que mais do que fazer afirmações contundentes, eu vou lançar algumas perguntas para que a gente reflita em conjunto sobre o que significa esse neofascismo que nós estamos vivendo. Tá? Inclusive, parte dessas perguntas a gente está tentando compilar, eu junto com o Agnes do nosso grupo, para a gente apresentar no Congresso de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, que eu já convido todos, que vai ser aqui na Paraíba, né? Vai ser em João Pessoa, dia 20, 22, 23 de setembro, se eu não me engano. Tá? Então, a ideia é que a gente faça essa discussão lá, se eles deixarem, né? Entendeu? Você entendeu política, não combina com isso? E a quarta parte, mas a gente tem que resistir, então a gente vai lá furar o cerco, né? E a quarta parte seria a pauta para a luta. Eu acho que essa pauta que eu coloquei está muito incompleta, mas eu acho que já é um primeiro norte para poder fazer com que nós nos alinhemos e pensemos juntos onde a gente pode se encaixar nesse fronte. Tá bom? Bem, para mim o problema principal que eu vou trazer, claro, existem outros elementos. Até o Atlas vai falar mais relacionado à questão do movimento do capital, que é o epicentro da questão. Mas no que me tange, penso que o que é central é como se conformou o pensamento político, especialmente na área da saúde. Esse debate não é algo antigo, né? Não é algo assim que a gente está inventando agora, não é algo novo, é algo que já vem de algum tempo. Especialmente, não sei se vocês lembram que era da área da saúde, do Pacto da Saúde de 2006. Quem lembra do Pacto? Né? Lá no Pacto tinha uma premissa escondidinha, lá no Pacto de gestão, você tinha que caçar, ou então dar um Ctrl F para achar no documento PDF, que era a repolitização dos profissionais da área da saúde, mas estava lá. Por quê? Porque naquela época já se identificava que havia uma falta de politização dos profissionais na área da saúde em relação à defesa do sistema único. Eram essas palavras que estão lá no pacto. Tá? Entretanto, isso não passou de letra morta. Né? Assim, se passou por cima de tudo isso, né? Fez de conta que não estava lá, entretanto, isso estava no documento e hora nenhuma foi posto em prática. Ou pelo menos não foi posto em prática como nós gostaríamos que fosse. Mas a gente precisa dar uma palmatória. Os sanitaristas, eles certamente ainda estavam preocupados com o processo da repolitização, sendo que isso não estava na ordem do dia. Por quê? Porque o PT estava lá, né? Assim, as coisas estavam andando, né? Estava tudo meio ok, né? A gente já loteou, né? Lá, a alçatura do Estado, cada um está com seu carro, né? Então, tudo bem, aparentemente, né? Então, isso não é o problema da ordem do dia. Sendo que o campo da saúde coletiva, né? Ele, quando foi analisar o golpe, o pré-pós-golpe, eu estou chamando sempre nessa chave pré-pós-golpe, né?
A forma de análise tem sido marcadamente aquela que reitera o papel do Estado como ente reorganizador social. Então, nesse sentido, fica claro que o posicionamento social-democrata da saúde coletiva é algo que vincula uma ideia de político que é difícil de desconstruir, especialmente para as pessoas que estão operando as políticas públicas de saúde no interior do Estado. De uma maneira geral, elas começam a crer veementemente que, por mais esforços, né, e empenho que elas detenham neste processo, elas vão conseguir fazer uma mudança estrutural razoável. E vai haver a efetividade do direito à saúde em sua máxima expressão. Ou, como diriam os juristas, não sei se tem jurista aqui, se dilate o núcleo essencial do direito à saúde. Ou seja, a gente tem o direito à saúde no seu núcleo essencial, né, mínimo existencial, não é isso? Né, integralidade da assistência. Então, esse dilate, esse núcleo, né, fazendo com que o direito à saúde ele se amplie com, digamos assim, um repertório de políticas públicas que, de forma sinérgica, né, iria fazer com que esse direito de fato se estabelecesse na vida das pessoas. Os trabalhadores que lá estavam, eles acreditavam nisso na gestão. Acreditavam que essa mudança seria possível via Estado. E quando a gente vai analisar as inspirações políticas deles, muito deles, não todos, mas grande parte, está bem inspirado por Mário Testa, né, que foi um grande pensador argentino, que foi financiado pela OPAS, e aí você já começa a tecer o perfil da pessoa. E que, na época dos anos 80, 70, 80, lançou 2 livros importantes, né, que, digamos assim, acabou virando um manual de enfrentamento político dos sanitaristas em questão naquele período. Naquele período sociohistórico, era muito lido o pensar em saúde e o pensamento estratégico, no setor saúde. Não esqueci o nome do livro inteiro. Esses 2 livros do Mário Testa, né, que foram encomendados pela OPAS, certo? Vai demonstrar o quanto a via institucional era a escolha política do momento. E o próprio Mário Testa vai fazer várias assertivas em relação a esse processo de enfrentamento por dentro do Estado. Tá? No mesmo período, aí acontece um silenciamento, né? Havia um autor chamado Floreal Antônio Ferrara. Quase ninguém ouviu falar dele. Quem conhece Ferrara aqui? Duvido muito. Sabe por quê? Porque ele foi silenciado. Ele era argentino, trabalhava junto com o Mário Testa, mas ele era um marxista. E ele dizia, olha, isso que o Testa está falando é problemático. Por quê? Porque você está depositando todas as forças em uma estratégia institucional e a gente vai ter a possibilidade de prever isso no futuro como vai acontecer. Ele dizia, olha só, a saúde, ela transcende a questão meramente institucional. A gente precisa fazer o enfrentamento do modo de produzir. E quando se fala modo de produzir, significa modo de produção. E esse modo de produção produz e forja a vida e a saúde dos indivíduos, das pessoas, das populações. À época, o Floreal ele foi muito famoso, ele foi 2 vezes ministro de saúde da Argentina, da província de Buenos Aires, e ele criou, 10 anos antes da estratégia de saúde da família, o ATAMDOS, que é Atenção Ambulatorial Domiciliar, que seria o que, em parâmetros comparativos, a atenção primária deles. Nessa atenção primária, eles tinham uma equipe multiprofissional e quem fazia a gestão da folha de pagamento era um conselho tirado da própria comunidade. Claro, naquelas circunstâncias ele foi deposto 2 vezes, né? Porque ele mexeu diretamente com os interesses da oligarquia médica que vivia naquele momento na Argentina, mas fez um enfrentamento por dentro do Estado, mas também por fora dele. Por quê? Porque os conselhos locais que foram construídos para fazer a administração da folha de pagamento vinham
da própria formação política das comunidades que estavam, digamos assim, apoiando a gestão daquele serviço de saúde. Ele foi contemporâneo do Mário Testa, mas ninguém ouviu falar sobre o Floreal, só ouviu falar do Mário Testa. Tá? E aí, quando a gente vai analisar o golpe de 2016 e como esta análise foi feita pela saúde, o que é que a gente percebeu? Percebeu o seguinte: quando aconteceu o golpe, existe uma revista, um periódico científico na área da saúde chamada Saúde em Debate, que ela é editada pelo CEPES. A Saúde em Debate, em que pese a qualidade da revista, a revista é muito boa, bem classificada, dos índices, etc. Mas ela publica o que há de, digamos assim, corrente no campo da saúde coletiva. Então ela é um bom indicador de como identificar o pensamento político corrente nessa área, pelo menos um hegemônico. Tá? E aí eles lançaram um volume especial que era Análise Política número 1. Se eles eram número 1, a gente já vem no 2, né? Que foi o que aconteceu logo no calor do golpe. Quando aconteceu o golpe, eles lançaram este volume especial. E aí, eu muito curiosamente, eu vou dar uma lida nesse caderno especial para ver como os colegas sanitaristas estão pensando, estão analisando a conjuntura do golpe. E aí, para minha surpresa, ou não, né? Acabou corroborando, em certa medida, esse histórico da formação do pensamento político da saúde coletiva. Ora, para seus principais protagonistas na área da saúde coletiva, e aí eu cito os autores que tinham artigos nesse periódico, os argumentos que justificavam o golpe de 2016, eles transitavam entre o que eu chamei de angústia resignada, a teoria democrática do policimento. O que é a angústia resignada? Eram os colegas que faziam, nossa, como era bom quando a gente tinha o SUS, né? Mas agora ele acabou. Ou então diziam assim, o direito à saúde, na nossa época era um direito que acontecia, a gente se empenhava na formulação das políticas, mas agora com o golpe, né, Michel Temer vai desfinanciar tudo. Desfinanciar? Como se o desfinanciamento já viesse há tanto tempo atrás. Bem, e teriam aqueles que eu chamo assim um pouco mais analíticos, né? Não ficavam no muro das lamentações e faziam assim, não, olha só, o problema, sabe o que é? O problema na área da saúde os déficits democráticos dos conselhos. A gente tem que suprir os déficits democráticos. O que significa isso? Da formação de conselheiro, da formação política para conselheiro. Os conselheiros, principalmente no segmento dos usuários, não têm capacidade de enfrentamento. Ora essa. Então quer dizer que o problema do golpe se restringe à democracia participativa em conselhos, e como é que é isso? Né? Isso era realmente de se estranhar. Outros também diziam o seguinte, que na realidade o problema do golpe na área da saúde, como se fazia essa resistência, era do enfrentamento que a academia, de uma maneira geral, não fez ao pautar determinados temas ou conteúdos nas graduações na área da saúde. Ora, será que é por causa disso apenas? Será que o enfrentamento político se dá apenas no âmbito da sala de aula? O que passa, mais uma vez? Que desconexão é essa do todo com o meu trabalho, né, concreto? Isso era realmente de se estranhar. Principais argumentos, eles diziam, olha, a capacidade política dos conselhos e conferências foi o que é bastante recorrente, né, a questão das resistências institucionais, mais uma vez a insistência no institucional, o institucional por dentro do Estado, o tempo todo, tá? E os conceitos de democracia, isso também era muito interessante. Que aí, na minha tese, eu digo que é o seguinte, olha, na realidade, esses colegas que vão, digamos assim, se implicar em discutir a questão democrática, da democracia per si, enquanto termo, enquanto operacionalização, eles estão totalmente influenciados pela ciência política positivista.
certo? Essa ciência política que quantifica, que matematiza e que qualifica e requalifica a democracia tantas vezes quanto possível. Então, não existe a democracia, existem as democracias. Então, a democracia participativa, ilibada, processual, deliberativa e por aí vai, né? E aí, os cientistas políticos, quando você vai para a área da ciência política pura, eles ficam tentando classificar, fazer esquemas classificatórios de que tipo de democracia a gente tem. Se ela é uma democracia eminentemente deliberativa, porque se concentra tudo no executivo, se ela é eminentemente participativa, porque existem vários conselhos de conferência, se ela é... Entende? Então, o problema é desse nível. Onde é que está o movimento do capital nessa história? Não, ele não existe, ele não aparece, nem sequer é citado. O que demonstra, mais uma vez, aqui o pensamento político, essa tradição está afiliada, né? Posso ir? E aí, o Costa Pinto, né, que é um marxista, ele vai dizer o seguinte: olha, a crise política a qual a saúde coletiva tenta analisar é muito mais profunda do que a crise do jogo político, já descrita por alguns analistas, aí no caso do Costa Pinto. A crise vivida no Brasil não é só dos desenhos institucionais. Veja, isso é interessante quando ele fala, não é só. Existem problemas de desenhos institucionais, mas isso está longe de ser o principal problema. Ele vai dizer, mas principalmente no processo de acumulação de capital que se manifesta na dinâmica do bloco de poder e seus rebatimentos na cena política. Então, em uma perspectiva marxista, né, nós deveríamos nos centrar nessa análise para poder entender a ligação do local como um todo. Entretanto, isso não acontece. E aí fica muito mais claro para mim por que os nossos companheiros lá na saúde pública não conseguiam entender o cenário vigente. Porque eles não conseguiam ter essa leitura, ficavam numa leitura muito individualizante, muito micro, né? E aí, veja como isso está totalmente descontextualizado com alguns dados. Essa forma de pensar, os argumentos trazidos pela saúde coletiva, esse pensamento eminentemente social-democrata. Veja. Aí o resultado, esse quadro foi feito pela Rosa Marques, o resultado do segundo turno das eleições presidenciais. Veja como a coisa já vinha acontecendo, mas parece que ninguém notou. Ou melhor, parece que a saúde coletiva não notou. Parece que o pessoal da saúde não notou. É uma tendência. Se nós não fizéssemos nada para fazer esse enfrentamento, ela iria acontecer. Não é? Veja, eu não estou aqui fazendo uma defesa do PT, né? e nem dos seus governos. Eles tiveram grandes falhas. Entretanto, ainda existia a possibilidade de diálogo naquele momento. E a gente perdeu essa capacidade de dialogar com quem estava na operação da máquina pública. Olha aqui, ó. A coisa foi se esvaindo, a ponto de chegar onde chegou em 2018. Aí a evolução da taxa do número do segundo número de pessoas que foram no segundo turno das eleições presidenciais, a taxa de alienação. Veja, abstenção, brancos e nulos. Dá uma olhadinha ali em 2018. Veja como a coisa se manteve. Agora, os nulos, ó, veja quantas pessoas votaram nulo. Esse número tendeu a crescer. De uma maneira geral, as pessoas estão desconfiadas com o processo democrático. Elas têm dúvidas desse processo democrático, que elas parecem que não querem mais participar dele. E aí a gente tem que pensar em que chave a gente vai lidar com isso de forma estratégica. Esse também é outro quadro da Rosa Marques. Ela vai dizer o seguinte: olha, ela tentou fazer uma comparação, e já encaminhamos finalmente, sobre o crescimento dos valores que as igrejas evangélicas elas vão tendo com o passar dos anos e com a adesão de fiéis. E tentando fazer uma certa relação disso com o que aconteceu no último pleito eleitoral. Tá? Então, se você perceber, os católicos eles diminuíram, os evangélicos aumentaram e os cristãos, de uma maneira geral, cristãos lá do senso, diminuíram um pouco. Essa é uma tendência, a gente não pode ignorar essa tendência. A gente vai ter que aprender a conversar com o colega que é evangélico e explicar para ele que perder direitos é muito ruim. Vocês compreendem
existem essas tendências. O que me incomodava muito na saúde coletiva, na saúde colegial, parece que essas tendências estão aqui apontando para a nossa cara e a gente, eles, de uma maneira geral, por um pensamento político, evidentemente social-democrata, ignoram esses dados. Bem, aqui são o número de deputados por partido na Câmara Federal Brasileira. Veja o caso do PT. Ele ainda está com maioria, mas ele perdeu 13 nas últimas eleições. Não é isso? Menos 13. Agora veja o MDB, ex-PMDB, menos 31. Veja o PSDB, menos 25. O que isso significa? Claro, isso pode ser uma ampliação do número de partidos, professor. Claro que pode. Veja quantos partidos novos estão aí. Podemos, Patriota, Avante, DC. Conhecem esses partidos? Né? Alguns antigos, né, só mudaram de nome. Alguns partidos tipo Novo, que de novo tem muito pouco, não é? Então, número de senadores eleitos em 2010 e 2018. Veja no caso do PT mais uma vez. Menos de 7. E os dados vão apontando algumas tendências, e mais uma vez parece que essas tendências elas não são levadas em consideração na hora de uma análise. E aí os ministérios do ministro, os ministérios e os ministros do Jair Bolsonaro. Quem é o nosso ministro da Saúde agora? É o Mandetta, né? Quem sabe da história do Mandetta? Você sabia que o Mandetta ele é um ex-militar? Ele já foi coordenador do Hospital Militar das Forças Armadas. Claro, isso não aparece na mídia. O que aparece é que ele foi senador em Goiás, né? Ele foi prefeito na cidade de Goiás. Mato Grosso, perdão. E que teve um problema de gestão lá, ele não liquidou algumas dívidas, então ele é corrupto por causa disso, mas ninguém fala que ele já foi militar. E aí, o que eu quero trazer aqui, o que lhes interessa é não que a saúde coletiva não saiba de tudo isso que a gente está falando, não que a saúde não saiba, mas é reavivar, é reapontar na memória da saúde que a fragilidade da subserviência ao Estado e a sua lógica, que padrão da população capitalista, é um problema. Essa subserviência aos interesses econômicos da burguesia e suas frações é um problema. Por quê? Porque ela é sempre um horizonte no processo decisório quando se trata dos direitos sociais, destes incluindo a saúde. Esse é sempre o horizonte. E aí, tardou, mas chegou. O neofascismo chegou e bateu na nossa porta de forma avassaladora. Veja, o fascismo ele não pode ser generalizado, tá? Nem para quaisquer direitas e nem aquelas mesmas mais extremadas. A gente pode dizer que, de fato, o governo Bolsonaro é um governo neofascista? Sim ou não? Eu tenho minhas dúvidas. É importante que a gente saiba fazer a leitura deste cenário. Por quê? Porque regimes ditatoriais, já nos adverte Carneiro, não são necessariamente fascistas, pois requerem, em última instância, de um elemento de mobilização popular típica do fascismo. Será que nós temos essa mobilização popular típica fascista na nossa tessitura social acontecendo agora? Será que aquela pessoa que votou em Bolsonaro é fascista? A gente precisa fazer essa leitura. Até para dizer se de fato a gente tem um governo fascista ou não tem, se a gente vai viver isso mais adiante ou não. E aí eu trago algumas perguntas para a gente pensar. A primeira, eu não tenho as respostas. E nem quero tê-las, senão seria um Messias. E já de Messias já basta Bolsonaro, né? Então, mas eu quero aqui provocar-nos a uma reflexão, que é,
Caso o neofascismo é apenas o velho conservadorismo de uma burguesia escravista que retoma a ascendência sobre o povo por meio de candidatos populistas militares que defendem o autoritarismo, ou há o surgimento de uma nova formação política do tipo fascista explícito? Segunda pergunta. Em que medida as pautas de igualdade de gênero, luta antirracista, educação emancipatória, desbiomedicalização da vida, luta antimanicomial e antiproibicionista, visibilidade do movimento trans e a crítica à desinformação oriunda das redes sociais e fake news contribuem para barrar ou para impulsionar a gênese do tipo neofascista? Porque é dialético. Significa que pode ser que, em certa medida, a defesa... Veja, hora nenhuma eu sou contra nenhum direito. Eu quero que os direitos sejam expandidos e que as pessoas tenham acesso à efetividade desses direitos. Eu apoio a luta antifascista, a luta feminista, marxista, a desbiomedicalização da vida, a pauta antiproibicionista, todas essas. Mas até que ponto a forma de se fazer essas lutas, porque elas não conseguem pensar a política na sua perspectiva totalizante, elas não reforçam a gênese do tipo neofascista. E quais as formas de enfrentamento concretas que podem ser realizadas para a organização de coletivos antifascistas, com base na educação e no diálogo com os adeptos da nova direita no Brasil? Veja, essas três perguntas que eu trouxe não são minhas, são das referências que estão aí, tá? Mas eu acho que essas perguntas são perguntas extremamente da ordem do dia e que a gente precisa se preocupar com elas do ponto de vista político. E, ao meu entender, grande parte desses problemas que aqui se encontram são agendas que a gente precisa se debruçar, não apenas como setorial saúde, mas como coletivo, que está preocupado com essas questões e precisa, digamos assim, reunir forças para fazer esse enfrentamento ser mais eficaz na luta cotidiana. Veja, o que significa nova direita? Eu até botei entre aspas, e essas aspas aí são minhas. O que é a nova direita? Quem é a nova direita? São coisas para a gente refletir, ou seja, e a gente vai precisar fazer, digamos assim, exercitar o diálogo com eles em certa medida. E pautas para a luta pelo direito à saúde. Eu vou aqui trazer algumas reflexões muito esparsas do que eu venho trabalhando nesses últimos 3 anos, desde o golpe até agora. Né? Eu acho que algumas coisas são importantes. Eu vou listá-las, mas não entendendo que eles são pautas estanques, mas elas se reaglutinam e que a gente pode lançar mão dessas pautas de forma conjunta, né, a depender da circunstância. Veja você, agrupar a classe trabalhadora da saúde em coletivos organizados para a luta. Veja, claro, a gente pode fazer isso através de movimentos sociais, de sindicatos, ou através de movimentos próprios, como tem acontecido aqui na Paraíba, por exemplo. Por exemplo, o Fórum Popular de Saúde é um deles, que é um fórum superpartidário e consegue fazer essa aglutinação. Terminar. Trabalhar a formação política crítica dos trabalhadores na área da saúde. A gente foi para a ALAMES, que é a Associação Latino-Americana de Medicina Social e Saúde Coletiva, e a coisa que mais foi tocada em todos os fóruns de discussão foi a falta de formação política dos trabalhadores na área da saúde para poder compreender politicamente a ligação do seu trabalho com o todo. Significa teoria política marxista. É quem dá essa capacidade de análise. Ativar, fortalecer a participação dos usuários nos conselhos de unidade de saúde e nos conselhos locais. Os conselhos locais, por mais que sejam instrumentos institucionais,
mas quanto mais capitalizados, melhor. E de uma maneira geral, eles ainda são um espaço onde a gente consegue fazer um diálogo de forma mais contundente com a população. Não que a gente queira, digamos assim, minorar o papel da educação popular. Não, mas essa pauta é uma pauta legítima e importante para poder fazer a aglutinação dos usuários, principalmente, que estão muito aleijados desse processo de discussão. E aí saber conversar com a população sobre a situação conjuntural em que vivemos, identificando as preferências de cada um para o debate. Ao meu entender, no nosso entender, a direita está fatiada em 3 pedaços. Tá? Ela não é homogênea. A gente tem os fascistas convictos, com eles não há discussão, com eles não há o que dialogar. A gente tem uma classe média e alta, e empresários, ou se diz empresários, é aquele cara que tem, sabe, ele tem uma salsicheria, aí ele acha que é um empresário, assim, que colocou ali um espetinho perto da casa dele, né? Mas ele se acha empresário, né? Então, dialogue através da questão da democracia e os problemas de corrupção e transparência. A classe média e baixa são os votos antipetistas. Né? O problema não é o que aconteceu, o problema é o PT. Né? Então, aí eu votei no Bolsonaro porque eu sou contra o PT. Dialogue através dos retrocessos e apelo para o arrependimento. A esquerda também está fatiada e tem seus problemas. Os petistas fervorosos. Quem são os petistas fervorosos? São aqueles que acham que está tudo ok. Grande parte da saúde é isso. Eles acreditam, votaram no Haddad, ok. E acham que está ok. E perderam e não são satisfeitos. O processo democrático é assim mesmo. A democracia burguesa é isso. Daqui a 4 anos a gente tenta o pleito de novo e consegue. Eles têm plena convicção disso. Como conversar com esses colegas? Dialogue através do restabelecimento do pacto democrático. Esse é um caminho possível. A esquerda, que eu coloco entre aspas, esclarecida, é essa esquerda que eu costumo dizer que fez a autocrítica. Sabe? Ela tem clara a autocrítica. Ela entende os defeitos, os problemas, a conciliação de classe, todas as derrocadas que aconteceram nesse processo. Talvez uma forma de conversar através das pautas identitárias e a necessidade de aprofundá-las no Estado democrático de direito. E a esquerda radical? A esquerda radical, no qual eu estou entendendo que somos todos nós, somos marxistas, que entendemos essa crítica, né? Dialogue através da necessidade de enfrentamento à dinâmica do capital e a dilapidação do fundo público. Eu acho que é por aí que a gente consegue fazer esse diálogo de forma muito mais. Bem, desculpe me alongar, mas obrigado pela atenção. Obrigado, professor Leonardo. Já passo imediatamente a palavra para o professor Álvaro. Bom, boa noite a todas, a todos. Estão me ouvindo bem? Ok, obrigado então. Eu queria realmente poder dar um abraço público, não só em todos vocês, ou todas vocês, mas especialmente ao professor Geraldo, que representa, sobretudo, essa universidade querida aqui, que nos recebeu e está recebendo muito bem, né? Eu sou paulista, sei que quando a gente vem para o Nordeste, mas a Paraíba não tinha tido essa oportunidade, né? O abraço é mais caloroso e aí é gostoso. Então, eu queria agradecer ao Geraldo, como ele falou, foi uma conversa nossa no Congresso da Sociedade Brasileira de Economia Política. Falou assim: vamos para lá, vamos para a Paraíba aí, vamos para Campina Grande. Eu tenho amigos em João Pessoa, mas vamos a Campina Grande. E a Thaisa, que foi para São Paulo, desenvolvemos aqui uma relação de co-orientador e orientanda, né? E por meio dela todo o pessoal do serviço social
E a todo mundo que está dando a colaboração aqui, o pessoal que está aqui, ajuda no som e tal, mas eu não poderia deixar de dar um abraço especial ao meu grande amigo da luta incansável da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, que é o Vladimir. Né? Vladimir está aqui, professor Vladimir, até porque estamos há bons tempos militando na Frente Nacional contra a Privatização, que aqui tem um braço de contribuição, porque falou aqui professor de História, Luciano, o Luciano pelo Fórum de Defesa do SUS, não é isso? Que se liga à Frente Nacional contra a Privatização da Saúde. Bem, pessoal, a mim me como uma pauta mais específica. Ainda que falar de especificidade não é o meu forte, mas falarei. Especificamente uma questão problemática na saúde pública universal, desde o seu nascedouro com o SUS, que é o desfinanciamento. Então, mas para falar disso, eu construí aqui meu título em cima daquilo que já até escrevemos um artigo, mas eu resolvi revisitá-lo e trazer para cá, que nós estamos vivendo tempos da barbárie do capitalismo, que na realidade não podemos confundir, como já confundimos na esquerda, no momento em que se lutava com a consigna do Fórum Social Mundial, um outro mundo é possível. Se alguém que luta por um outro mundo é possível, está chamando esse aqui de mundo. E o que nós vivemos não é mundo, na concepção mais profunda do sentido civilizatório. Esse capitalismo não é um mundo para todos. Portanto, eu não vou pleitear um novo mundo. Na realidade, nós vivemos uma era desprovida de mundo. E essa era tem a ver com os 30 anos do SUS. O professor Leonardo já colocou como a saúde refletiu, ou melhor, não refletiu sobre este contexto. E aqui eu quero trazer para nós, abre para a gente entender o tamanho do fosso que estamos vivendo, uma perspectiva emancipatória de vida. Quer dizer, o fosso é muito grande. Nesse sentido, a saúde pública, um universo sem mundo. Isso aqui foi utilizado a partir de um livro do Slavoj Zizek, um psicanalista, marxista, filósofo, que no seu livro A Visão em Paralaxe, de 2008, ao discutir os problemas do capitalismo contemporâneo, do movimento do capital e da sua crise, ele coloca claramente que nós vivemos com um caráter propriamente sem mundo. Até para a gente ter a noção do buraco. E a gente não caiu no buraco. O duro é que a gente fica circulando em volta dele. Se caísse, já todos morreriam, não era isso? Mas o duro é que a gente circula na iminência dele. Isso tem a ver com a linha psicanalítica, que eu não vou entrar por aqui porque eu sou economista. Mas na realidade ele trabalha com a ideia do buraco e do seu espaço, né? Que você está na iminência dele. Enfim, isso que é mais complicado. Nesse sentido, ele chama atenção uma própria reflexão de um filósofo, Alain Badiou, nesse livro A Visão em Paralaxe, que associa esse conceito de mundo ao estatuto inigualável do universo sem mundo, que eu estava tentando falar em palavras rápidas. Na realidade, o Badiou, que ele se utiliza, filósofo francês, diz o seguinte: nós estamos numa era, entenda a era como o capitalismo contemporâneo, nos últimos 30 anos, que por coincidência são os 30 anos do SUS. Nós no Brasil, aqui na tentativa de construir um sistema universal de saúde, o capitalismo em nível mundial está passando por uma fase contemporânea que, como o filósofo Badiou diz, uma fase desprovida de mundo. Na realidade, a crise capitalista, ela tem levado e aniquilado os direitos, mesmo nos países centrais, os direitos sociais, de forma assintosa.
que no Brasil, desde a implantação da nova Constituição, a gente está assistindo uma luta incansável, um embate, não é isso? Para manter alguns direitos, e mesmo assim a gente foi remando contra uma maré, mas na realidade ajudando, inclusive, né, a própria maré. É um pouco como o professor Leonardo colocou, né? E aí o Zizek observa isso, colocando a citação do Badiou. Está aqui, ó. Eu vou ler uma parte dela. Diz ele, olha o universo em mundo. Diz ele, talvez seja aí que devamos localizar o perigo do capitalismo. 2 pontos. Apesar de global, sempre foi, de englobar todos os mundos, o mundo Brasil, o mundo da China, o mais. Aliás, depois da queda da União Soviética, englobou de forma assintosa, né? Ele sustenta uma constelação ideológica sem mundo, estrito senso, privando a grande maioria do povo, e portanto não é só o povo brasileiro, haja visto 68 milhões de refugiados no mundo, mas aqui nós entendemos isso claramente, então desprovido, privando a grande maioria do povo de todo e qualquer mapeamento cognitivo que tem sentido. Trabalhamos, os direitos estão sendo retirados, e nós continuamos e vamos lá. E estamos com esperança, quem sabe, como ele diz, que é uma visão que diz, a gente luta, quem sabe nas próximas eleições a gente tira do Bolsonaro, como se o problema fosse eleitoral. A universalidade do capitalismo reside no fato de que o capitalismo não é o nome de uma civilização. Nunca foi, nos enganou esse tempo todo, alguns, ou a maioria, né? Por isso, é daqui que a gente parte, para entender que os 30 anos do SUS, ele opera nesse contexto que só vem se aprofundando, e por isso nós temos que fazer um grande debate deste contexto para entendermos como enfrentá-lo. Isso não quer dizer que cada um no seu espaço de trabalho não vai tentar atuar da melhor maneira possível, mas como diz o professor Leonardo, reconhecer as nossas limitações se ficarmos num debate de curto prazo e não entender, sobretudo, o momento histórico que estamos vivendo. E por isso o problema é histórico. Daí, se tem um problema histórico, temos que ter uma luta e uma paciência histórica para construir. Tá certo? E eu estou animado que no auge dos meus quase categoria do idoso, irei mais 1 ano e meio para entrar, é isso? Quer dizer, nem sei que vou mudar a categoria, mas 60 anos. Então, no auge, eu estou animado, como disse o Luciano, né? Na perspectiva da ação, estou animado, não da análise, não é isso? Como os grandes falavam, mas na realidade, porque tenho tentado buscar um olhar histórico, e sei que será uma luta de construção aí, que são 20, 30, não sei dizer, porque também não sou profeta, né? Mas são anos. Isso é que me anima pela experiência e a importância de estar aqui na Paraíba, com essa moçada jovem, que é a maioria, com animação nesse dia quase pré-carnaval, né? Aqui ouvindo 2 professores de vez de fora. Bom, então, eu já vi que o Nordeste já é carnaval, né? Bem, mas vamos lá. Eu pus só essas palavras iniciais para dizer a vocês o seguinte, daí eu já gastei meus 7 minutos, para dizer que entender o problema que eu vou recortar agora, qual seja, o SUS vem caminhando com dificuldades, dado esse contexto. E eu vou recortar, olhar o desfinanciamento do SUS. Não se tem recurso para implantar aquilo que tentamos construir, colocar a nossa luta, ainda que do ponto de vista institucional e até na lei. Mas não conseguimos trabalhar o conjunto das classes, seja a classe trabalhadora ou até a classe dominante, a importância de um sistema único de saúde. Nós não conseguimos isso. Colocamos na lei, mas no conjunto da luta ainda não há o reconhecimento. O que há o reconhecimento é o que o capitalismo contemporâneo vem introduzindo.
Uma era desprovida do mundo, onde transforma o direito em consumo. É a famosa cidadania consumista, não é isso? De vários autores. É cada vez que a gente vê crescendo. Eu quero ter um plano de saúde, mesmo que seja popular, que me dá algum direito. Quer dizer, a ilusão, que não dará nada, que não serão 2 meses para não ter condições de pagar. Não é assim? Então, pensar o porquê do desfinanciamento não é pelo governo do Fernando Collor, do Fernando Henrique, do Fernando Lula, do Fernandinho Lula, da Fernandinha Dilma e nem sequer do Vampirão, porque esse entrou agora. Que é o tema. Claro, tem a ver, mas parece que a discussão, a análise precisa ser mais aprofundada, não é uma questão só dos governos, né, porque lá passaram, mas sim toda reflexão dessa estrutura do capitalismo, principalmente nos tempos contemporâneos. Sim, porque o capitalismo no passado, lá nos países europeus, na realidade, nós sabemos que alguns países construíram sistemas universais de saúde lá no pós-Segunda Guerra, mas em outro contexto do capitalismo, em que o capitalismo, como destruído pela guerra, necessitava de retomar o seu padrão de acumulação e, portanto, necessitava de apostar e investir na reprodução da força de trabalho, fazer gasto de saúde, previdência para todos. Eu vou derrubar tudo daqui a pouco. Não é isso? Então, mas esse foi um período muito característico que passou na história. Por isso não podemos ter a ilusão do famoso Estado democrático de direito. O Estado do bem-estar social. Ainda mais lá nos países centrais, porque aqui nunca tivemos um bem-estar social. Estamos mais para mal-estar. Bem, mas eu também não fico perplexo, porque o capitalismo nunca buscou um bem-estar social. É isso para todos. Então, se naquele momento alguma introdução de um Estado social, conforme a Boschetti fala, a Ivanete Boschetti, a turma do Serviço Social, como a Boschetti fala, o Estado social foi uma necessidade de sobrevivência do capital naquele momento. Ora, no capitalismo contemporâneo, com a crise econômica e a sua crise política, na realidade agora não é mais, e não está sendo, é no mundo todo. Por isso que a aniquilação dos direitos, o aniquilamento dos direitos sociais tem sido avassalador. Tá bom, Atlas, termina a palestra. Como barrar isso? Queridos, somente pela luta coletiva, mas para que eu tenha luta coletiva eu preciso ter consciência diz o professor Leonardo, crítica, nós precisamos inclusive trabalhá-la, a partir das nossas próprias necessidades concretas. Nesse sentido, eu estou aqui animado, querendo falar muito do contexto, mas agora eu vou focar mesmo. A minha tentativa aqui é dizer o seguinte: o desfinanciamento do SUS eu só compreendo neste contexto, que não é de agora. Nesse sentido, não sendo de agora, todas essas questões ainda permanecem. Aliás, permanecem desde 1990, desde a Lei Orgânica da Saúde. O quê? Insuficiência de recursos. Os recursos são pequenos. Há um baixo volume de gasto público. Indefinição de fontes. Até hoje nós não temos fontes definidas claramente para sustentar o SUS, nem a própria Seguridade Social. A ausência de maior comprometimento do Estado brasileiro. E aqui vamos inclusive reforçar o Estado compreendido principalmente na esfera federal e na esfera estadual. Também nas esferas municipais, mas aqui o que eu estou só querendo chamar a atenção é que todos sabem que os municípios há anos vêm alocando maior volume de recursos comparados aos estados e municípios do ponto de vista proporcional.
Em média, os municípios aplicam no Brasil cerca de 25% do seu orçamento próprio em saúde. Agora precisa ver para quê, né? Para quê? É para passar para o S, para as organizações sociais privadas. Campina Grande, que acaba de aprovar a lei da lei da parceria privada, uma vergonha! Mas a vergonha é o país, a vergonha é o Estado capitalista, nos seus poderes legislativo e executivo, não é isso? Então também dizer que o município não vem se comprometendo, também deveria estar ali o município, só para chamar a atenção. Bem, congelamento do orçamento público geral e da saúde por 20 anos. Veja a que ponto chegamos. O desfinanciamento tem uma história, a ponto que agora nós tratamos o subfinanciamento tem uma história. Agora nós estamos tratando de um processo de desfinanciamento. O negócio é que vai cair. Eu vou mostrar alguns dados, né? Para a gente ter essa clareza, para poder fazer a luta com mais informações, numa reflexão. Bom, elevadas transferências de recurso público ao setor privado, nas diversas formas, nas modalidades privatizantes de gestão, e que inclui, inclusive, na Paraíba, aqui, a EBSER, não é isso? Fala sério. Gasto público financiado com uma estrutura tributária defasada em relação à dinâmica do capitalismo financeirizado, defasada por maior parte dos tributos incidem sobre a produção, não sobre o capital financeiro, que mais cresce, que é o que mais cresce. Além disso, a nossa estrutura tributária, todos sabem, ela é penosa, ela penaliza quem? Os mais pobres. Todos nós sabemos. Quem paga mais imposto nesse país? A classe trabalhadora. Até porque a nossa estrutura tributária, se pegassem o total dela, 100%, 45% incide sobre impostos indiretos. O que são impostos indiretos? Eu fui comprar essa camisa no Shopping Rio Mar de Recife. Estava sem camisa para vir dar uma aula aqui. O professor Leonardo Recife falou: vai de camiseta. Eu falei: não, eu sou paulista, bobagem, devia ter vindo de camiseta. Mas na hora que eu comprei essa camisa, naquela lojinha lá naquele shopping vagabundo, Rio Mar do Recife, entrou atrás de mim um Cavalcanti, não foi? Ruim, já soube. Porque ele pagou o mesmo valor da camisa, claro, pelo salário médio do professor e o salário do Cavalcanti lá no Pernambuco, vocês sabem. Então, nós temos uma estrutura perversa. Tudo isso faz parte da discussão problemática, que não é somente nós alocarmos mais recursos, mas tem a ver com a questão da estrutura tributária, tem a ver com a dinâmica do capitalismo, tem a ver com a forma de transferência de recursos. Vamos aumentar mais gasto? Vamos alocar mais recursos para a saúde? Vamos. Mas cuidado, mas vamos para quê? Para mandar para a iniciativa privada? Tudo isso faz parte do jogo. Então, esses problemas continuam. Não nos quer dar tempo falar aqui claramente de todo o contexto. Mas uma coisa, porque eu vejo que tem alguns alunos de graduação, sobretudo na administração e serviço social, para começar uma pergunta-chave para todo mundo aqui junto. Tá bom, Andrés. No subfinanciamento da saúde. Como é que financia a saúde? Bem rápido, em 2 slides. A saúde está na Constituição. Aliás, não financia a saúde, financia a Seguridade Social. Muitos sabem, não é isso? Olha lá, saúde, previdência e assistência. Até porque essa discussão é importantíssima, porque agora com o projeto da PEC, a gente não para de falar de PEC de morte, né? Essa não é da morte não, queridos. O que acontece? Depois da morte não sei o que acontece, porque para mim acabou tudo. Mas o fato é que essa daqui, ela não é da morte, né? Ela intensifica o sofrer na morte, que é a PEC número 6, não é isso? 2019, da Previdência, que institui a capitalização de vez no país, transforma a Previdência em instrumento somente no mercado. Se a emenda do Fernando Henrique, né,
foi naquela época 20, na Previdência, depois a do Lulinha. Antes mais nada, Lula livre. Claro. Político, preço político, né? Mas o Lulinha fez a reforma da Previdência de 2003, que também dá uma chapuletada nos funcionários, nos servidores públicos. Esta reforma, a do Temer, que abre para que desse governo neofascista venha, intensifique e acabe de vez, implante de vez o regime de capitalização de mercado, à la Chile. Lá inspirado por esse ministro aí, que estava lá no Chile, né, que é o tal do... você já sabe, do tal do Guedes, não é isso? Bem, eu estou falando disso por quê? Porque está amarrado. E a grande discussão da reforma da Previdência, o que é? Ou da contra-reforma, é que não tem recurso, não tem recurso. E nós aqui trabalhamos sobre a linha de que há recurso. Não é isso? A questão é toda a problemática que esse Estado capitalista, em conjunto com o próprio capital, faz se utilizando, vocês estudam isso, o fundo público, para os interesses do capital, cada vez de forma mais direta. E a Previdência é o segundo maior item do orçamento. Por isso que o capital financeiro está louco para chupar o vampiro, né? Para chupar o dinheiro da Previdência e fazer com que os brasileiros, de fato, façam sua Previdência privada. Nesse aspecto, o debate da Previdência nos é caro para pensar o financiamento da saúde, porque o financiamento da saúde está dentro da Seguridade Social, que é mantido por quê? Por impostos e contribuições sociais. Não é isso? Impostos às 3 esferas e contribuições. COFIN, contribuição sobre o lucro líquido, principais elas, não é isso? Todas elas incidem muito sobre a produção e não incidem sobre o capital financeiro de forma assintosa. A alíquota é muito pequena. Tá aí uma discussão que temos que fazer, né, para frente. Então vamos lá. Bem, mas eu não esqueci da pergunta essencial. Qual é a essência desta crise do capitalismo contemporâneo? Porque aí eu posso entender por que cada vez a gente quer mais recurso e tira mais recurso. Cada luta que a gente faz, tira mais, geral. E aí é o seguinte, nós temos que entender essa essência. Não vou aqui tratar, mas na realidade o capitalismo contemporâneo tem 2 grandes tendências discutidas no mini curso hoje à tarde, né? Cada vez mais o capital produtivo vem tendo sua queda no lucro, a tendência que a gente vem assistindo desde os anos 47, pós-Segunda Guerra, há uma tendência de declínio da taxa de lucro no capital produtivo. Logo, o capital precisa ir buscar onde ele vai enfrentar com essa tendência. Aí opera com contra-tendências, liderados por quê? Pelo Estado. E o Estado vai imprimindo contra-tendências do quê? De contra-reformas, renúncias fiscais, e assim vai, não é isso? Para o quê? Para explorar mais a classe trabalhadora. A própria reforma da Previdência é uma contra-tendência do capital produtivo. E ao mesmo tempo, qual é a tendência, além do declínio da lucratividade? É a tendência de buscar um espaço para sua valorização mais rápida do lucro, que é o espaço do capital financeiro. Dito assim, não é isso? Que a gente só vê crescer. Seguradoras na área da saúde só crescem, não é isso? E cada vez mais presentes. Ou vocês acham que a EBSER não tem no seu convênio lá uma cláusula que tem que aplicar o recurso e fazer render no financiamento? E assim vai. A EBSER e todas as UES estão relógio. Bom, dito isso, é claro que pensar em financiamento é difícil para a saúde, para a Seguridade Social. É por isso que nós sofremos assistindo desmonte. E por isso nós chamamos de subfinanciamento. Esta figura não é minha, é de um trabalho, eu já não sei mais quem é a dele, a sua. Já estou beijando a todos por tabela, não estou nem aí. Já estou me preparando para o carnaval, né, em Recife, mas eu ainda vou vir para João Pessoa, ou Campinas. Campinas me disseram que eu tenho que vir para o São João. Eu vou vir. Estou esperando o convite do FB. Para dar uma palestra, bem na festa. Bom, é o seguinte, turma, meu tempo já está saindo, mas é o seguinte.
não vou explicitar aqui, mas há uma história de subfinanciamento, né? Nós não conseguimos ter fontes seguras. Desde a Constituição de 88, isso não ficou claro, né? Lutamos tanto para ter uma vinculação, um recurso para a área da saúde no interior da Seguridade Social. Isso foi chamado de Emenda 29 somente em 2000. Né? Mas mesmo assim, não vinculou de forma concreta o nível federal. Daí a nossa luta. Daí nós queríamos regulamentar. Lutamos e foi regulamentado. Em 2012, com a Lei 141. Porém, a base de cálculo da União manteve a mesma. Variação nominal do PIB. E variação nominal significa o Ministério tem que aplicar em 2019, pegando o PIB de 2017 e 2018. Quanto variou? Aí joga em cima. Bom, mas aí é aquela confusão, né? Porque aí trabalha com estimativas do PIB, a União não aplicava, e aí nós percebemos que não deu certo a regulamentação, só manteve a vinculação para estados e municípios, como vocês sabem, o município tem que aplicar no mínimo 15% da sua receita própria de impostos, e os estados no mínimo 12%. Os estados entenderam que é mínimo máximo. Eu nem sei o nome do governador aqui, é melhor nem saber. Eu estou na Universidade Estadual. Não. Paraíba está longe de aplicar o que deveria ser aplicado. Eu quero dizer isso ao novo. Está longe de aplicar o que deveria ser aplicado. Entendeu o mínimo como o máximo, então aplica os dois. Isso eu sei, pelos dados. E os municípios que aplicam, tem que aplicar no mínimo 15% da sua receita de impostos, eu disse que aplicam em cerca de 25%. Porém, com a crise, nós já estamos vendo essa perspectiva de queda, porque a crise afeta a todas as esferas, a arrecadação diminui das 3 esferas, e isso vai bater. Quer dizer, quando cai a arrecadação, o que acontece? Fecha serviços, pessoal. E nós precisamos de mais recursos para dar conta dos serviços e da atenção para responder uma política integral e universal. Então vocês imaginam o quadro. Bom, esse subfinanciamento se alastrou em 2015, já no governo do Vampirão, e que aprovou a emenda 86, que colocou lá um dinheiro, inclusive do pré-sal, para a saúde. Vamos para a sequência. Aprovou a EC 95, que tirou o dinheiro do pré-sal para a saúde. Esse também não tem mais, né? E essa EC 95, lá, ficou tudo escuro. Por quê? Porque agora é o congelamento por 20 anos. E isso significa esse gráfico aqui, ó. Olha só. Congelou por 20. Peraí, vocês estão olhando o gráfico? Vamos olhar essa figura do Geraldo, está mais bonita. Se bem que aquele nome do Fagner, vamos esconder. Fagner não. Será quando prestar? Quando ele prestar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A EC 95, que congelou por 20 anos, o orçamento público, a saúde, a educação, todas as despesas consideradas primárias. Esse termo técnico, ou psicóloga, sabe por quê? Dentista, fisioterapeuta, não tem. O serviço social sabe tudo. Não, vou parar, porque senão ele se acha. Sabe o que acontece? Despesa primária é o termo técnico, que não significa despesa financeira. As despesas financeiras não têm congelamento. O que é despesa primária? É a despesa de todos os ministérios, de todas as áreas sociais, de tudo, entendeu? Graças a Deus. Agora, a despesa que o Estado tem, o pagamento de juros da dívida, não tem limite, não tem teto, não foi congelado. Então isso aqui já indica algo, não é isso? Nesse sentido, na área da saúde, o que se congelou, a emenda constitucional 95, ela congelou em 15% da receita corrente líquida em 2017. Estão comigo? Isso significa que até 2030
36, 20 anos, 16 até 36, mas valendo a partir de 17, congelou em 15% da receita corrente líquida do governo federal. E só subirá mediante a inflação. Ora, pegue o seu salário, você já sabe que o índice oficial do IPCA, o índice de consumo atacado, não corresponde à sua necessidade de poder de compra. Ou seja, na realidade, veja, o seu salário cresceu quanto aqui na Universidade Estadual? Nem precisa responder, que eu já sei que não teve um ponto de aumento. Não é isso? Então tem que ser assim, porque tem que ser direto. Um capital já não pode ter minhas palavras. Então o que eu quero dizer, atenção, na área da saúde significou o quê? Que muita gente diz o seguinte, mas 15% da receita corrente líquida que foi congelado, 15% não era no passado, então vai aumentar um pouquinho. Não! Não! E agora eu vou mostrar. Bom, o que eu fiz aqui no geral? Tira o Wagner da minha frente. Olha só. A partir de 2017, congelado 15%. 2018, o percentual da receita corrente líquida que foi utilizado foi 13,95. Em 2019, 13,85 já é um orçamento. Eu vou dar agora os números para vocês. O que significa que o recurso que foi empenhado para a saúde do governo federal não atinge o necessário para recuperar a perda inflacionária, porque o índice IPCA fez uma correção, mas que não atinge o necessário para manter o poder de compra. Estou falando difícil? Deixa eu falar mais fácil. Essa tabelinha diz o seguinte: olhem 2017, 1, 2, 3, quarta linha, estão vendo? Tem um mouse aqui? Não. Tem. Ó, mas eles não vão ver. Tudo bem. Só essa tabela eu vou mostrar, não vou mostrar mais nada não, para não cansar. Né? Ó, vocês entenderem que é muito importante. Porque há uma contra-informação na mídia e no governo dizendo que a saúde não perderá recurso. E não é verdade, isso é uma mentira. Fala lá para eles. Ó. 2000, tudo bem, Geraldo, não se preocupe que eu já vou contar lá, você está sendo ótimo. Mas eu vou falar, ó, 15% da receita corrente líquida geral do governo, certo? O piso para ações de serviço público de saúde, tá? 15% deveria, né, corresponderia aqui a 109. Você vai ver 2018, 15% não foi considerado, respeitado, foi 13,95. Em 2019, 117 é que está alocado, 15% seria 127 bilhões, mas está 117, portanto, o percentual é 3,85. E assim sucessivamente. O que significa que a correção pelo IPCA, tá, não sustenta o crescimento necessário que o gasto em saúde deveria ter no conjunto das receitas do governo. Me faço claro? Então, vamos falar em miúdos? Em miúdos, se pegarmos 17, 18, ou melhor, 17, 18, nós já tivemos uma perda, desde que congelou em 15%, nesses dois, 9,7 bilhões. Fala em miúdos. O SUS já perdeu em 2 anos 10 bilhões. Ah? 10 bilhões. Só para vocês terem uma ideia do que é dessa dimensão. Para a atenção básica, tem sido um recorrente a aplicação de cerca de 17 bilhões. Só para você ver. Não? 10 bilhões é muita grana. Então, cada ano que entra, o que nós vamos ver, como congelou 15%, e a base é fixa, é 15% de 2017. Não 15%
15% de cada ano. Então, se fosse 15% de cada ano, ajudaria um pouco, mas não está sendo, porque 15% seria 127 e foi 117, porque a base fixa é 2017. Está claro? Está congelado sobre uma base do ano 2017. Portanto, nós vamos, por isso aquele gráfico lindo, que não é meu, mas eu gostei, é do Fúcia e da Emily Santos, olha lá, descendo a escada. Então, se nós tínhamos um subfinanciamento ao longo dos 30 anos, agora nós vamos ter um processo de desfinanciamento. Vamos cada vez mais descendo a escada rumo à barbárie, né? E a cada vez mais a um sistema que não vai se sustentar. Este é o mundo sem mundo. É disso que a gente precisa ficar alerta, e por isso a necessidade de uma construção crítica da luta. E a luta tem que ter noção desses dados, mas mais do que isso, o sentido desse dado. O sentido desse dado, eu já vou mostrar no próximo gráfico, mas não esqueçam que eu estou falando só do governo federal. Só que 2/3 do recurso do Ministério da Saúde são repassados para estados e municípios. Então é claro que tem rebatimento em Campina Grande, que vai receber cada vez menos na atenção básica, na média alta, complexidade, e os municípios em geral, certo? Bem, eu vou tirar aqui. Tá dando para ver ali, Girlan, lembrei o nome dele, Girlan, tá dando para ver? Você vê o que aí? Ele me fala. Nem eu estou vendo, ele está top. Mas é que o Girlan é um amigo, fez o curso, está sendo simpático. Como todo paraibano, é sempre sorridente e simpático. Mas na realidade não dá para ver, eu vou explicar para vocês. É um gráfico que tem duas barras. Uma barrinha aqui maior, desde 1995 até 2018. Essa barrinha maior é a barrinha vermelha, eu pus porque é o pagamento com juros da dívida do orçamento federal em relação ao PIB. Então veja como ele oscila, mas oscila para cima. Chegou a ter 9,3% do PIB pagamento de juros da dívida, 8,5% lá no governo da Fernandinha, e agora 2018 está fechando em 5,1% do PIB gasto com juros da dívida. Veja o verdinho, é a barra menor, que ela não se modificou desde 95 até 2018. Em relação ao gasto do Ministério da Saúde com ações de serviço público de saúde, 1,7% do PIB. O que esse gráfico está evidenciando? Evidenciando que, independente dos governos, a lógica foi não considerar a saúde como prioritária, se manteve a mesma forma de alocação em relação ao PIB, mas o que não se manteve, cresceu um pouco, mas ainda bem intenso, é o compromisso com o grande capital, o movimento do capital que hoje tem a dominação da esfera financeira, que é o pagamento de juros. E daí que eu vou terminar com esse famoso gráfico, também não é meu, mas de uma organização importantíssima que vem travando esse debate, que é a organização chamada Auditoria Cidadã da Dívida, em que este é o gráfico do orçamento executado de 2018 do governo federal. Girlan está vendo quase metade dele é amarelo, porque é o pagamento de juros mais amortização. Só ali dentro tem 14% de pagamento de juros, 40,6% de pagamento de juros mais amortização. E a saúde não dá nem para ver que é 4% desse total aí. Significa dizer o seguinte, eu ainda vou terminar a frase. O segundo maior item que eu tinha dito é a previdência. Está explicado o jogo do capital, professor Luciano. Está explicado porque o capital quer tomar o recurso da previdência e transformá-la em privada, que os cidadãos brasileiros e cidadãs paguem por isso, e não o Estado a partir do seu fundo público.
Porque é o segundo maior item do orçamento. Ele já chupa 40, ele quer chupar mais 25, que é o parâmetro da Previdência, não é isso? E da saúde já vem chupando, porque ela vem diminuindo. Agora está tudo congelado. O capital está achando ótimo. E o Brasil é o único país in the whole fucking world, vamos falar a língua deles, em todo mundo capitalista, que adotou uma emenda para 20 anos de congelamento. O país que maior fez isso foi a Holanda por 2 anos, com revisão de 1 ano. Então veja que a pata do capital, no capitalismo dependente, Gerlando, aqui no Brasil, nos pega e vem pegando. Por isso, a terminologia de atribuição ao neofascismo, no Brasil a intensidade da barbárie é tamanha. Então, como nós vamos enfrentar isso? Sabendo disso, tendo consciência disso, discutindo com os colegas e trazendo no âmbito da saúde, não debate, democracia e saúde, vamos fazer... Não! O capital vem usando todos os modelos privatizantes de gestão, vem utilizando o recurso, comendo por dentro. Por isso nós temos que pautar uma luta, ainda que seja reformista, ou seja, auditoria da dívida. Mas você acha que o capital financeiro vai deixar que a dívida seja auditada? Nós temos que colocar esse ponto para traçar um debate de reflexão que não suportamos. O Brasil da classe trabalhadora não suporta mais esse orçamento. E é nesse sentido que nós temos que fazer de tudo para que nós tenhamos alguma qualidade de mundo, porque o que vivemos é sem mundo. Eu tinha muitas coisas para dizer, mas também já disse o principal, e vamos abrir para... Era gráficos e gráficos, essa economização malucos, né? Olha só, e propostas. Eu vou dizer uma coisa para você, revogar a proposta, a EC 95, mas eu vou convidá-los a olhar as propostas, deixa eu ver aqui, que o professor Leonardo pontuou. A nossa discussão é política, não é técnica de números. O professor só quis aqui trazer uma informação mais clara que o desfinanciamento começou e vai aprofundar, né? Mas o nosso sangue tem que estar nas nossas lutas, mas na luta das ideias. A saúde é política. Nesse sentido, eu ia dizer uma frase aqui do professor que ele citou, Floreal, que eu peguei num texto dele. Não vou pôr nada disso. Porque o tempo já urge, nós tínhamos combinado que 9 horas eu tinha que encerrar, já é 9h10. Então é o seguinte, nos parece essencial trazermos a reflexão da luta política. E para ser mais direto e objetivo, que o tempo já esgotou, eu sei que a Paraíba e Campina Grande tem feito essa discussão, até porque nos trouxe também, junto com o professor Geraldo da UNB, que é um fórum de defesa do SUS, ligado à Frente Nacional contra a Privatização da Saúde. Eu convidaria vocês a entrarem na página da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, porque lá já está a carta, não está? Do seminário que realizamos em dezembro e novembro. E a carta dessa frente, ela pauta essa discussão que estamos aqui tentando trazer, de forma a pensar no principal, que discutir saúde é discutir a partir da concepção mais aprofundada de saúde, da determinação social do processo de saúde-doença. Saúde é condições de vida, que mexe com o trabalho, mas do ponto de vista da determinação social da vida. Por isso é conclamar e ler essa carta no espírito de tentarmos colocar para as nossas frentes de trabalho e discutindo a partir de uma luta que é concreta hoje, muito clara, muito mais que a saúde agora direta, mas é a previdência. Porque vai mexer com a saúde, ó, mexe com a saúde de todos, né? À medida em que você tem tempo de contribuição, 40 anos. E nesse estado da Paraíba, encontrar pessoas
que tenham contribuído 40 anos, é mais complicado. Subir a idade, eu não vou aqui agora adentrar no tema da Previdência, mas me parece que isso mexe com a saúde de todos. Então nós temos que fazer um debate muito claro, entender a lógica dessa reforma da Previdência que afeta a saúde, que eu tentei, em poucas palavras, ainda que me alonguei no tempo, passar aqui para vocês, para que a gente possa abrir pelo menos com algumas intervenções. É isso? Eu quero agradecer a oportunidade e estou com vocês. Lutaremos muito mais. Pode gravar. Todos contra esse Estado capitalista. Não o Estado da Paraíba, esse eu já sou contra, mas é o Estado geral.